Fala pessoal da turma Pampam, meu nome é Pedro, ou Sequela, ou Jacaré, tá? Eu tenho muitos apelidos. Eu vou ser o professor de física de vocês, por enquanto, eu acho, né? A Cook falou comigo e disse que vocês estão sem professor de física pro EAD, que o professor oficial de vocês não consegue gravar vídeos, né? Então, eu vou gravar alguns vídeos para vocês. Eu vou disponibilizar alguns vídeos que eu já tenho gravados, né, que são as aulas que eu dei para as outras turmas. Porém, essa aqui eu estou gravando exclusivamente para vocês, certo? Então, essa seria a primeira aula de vocês sobre eletricidade e eletromagnetismo, que eu vou explicar alguns conceitos básicos, tá? E eu estou gravando exclusivamente para vocês porque eu dei presencialmente para outra turma, né? Acho que vocês já perceberam que é bem diferente o ensino à distância, né? O presencial, na minha opinião, é bem mais legal, a gente interage, eu conheço vocês. Mas vamos ver o que dá para fazer aí, né? Vamos ver se a gente consegue ter uma interação legal, conhecer a turma de alguma maneira. Então, vou estar aqui para ajudar vocês no aprendizado, certo? Vocês podem mandar para mim dúvidas, resoluções de exercício pela nossa plataforma, pelo Classroom, tá? E eu acho que é isso. Vamos começar então. Bom, o importante da aula de hoje é que vocês aprendam alguns conceitos básicos. Eu quero que vocês saiam dessa videoaula sabendo o que é um material isolante e o que é um material condutor, quais são os princípios, né, da eletricidade, os fenômenos mais básicos e qual é a terceira coisa? Processos de eletrização, né? Como que a gente consegue, de onde vêm as cargas elétricas, como a gente faz para um corpo juntar cargas elétricas, acumular cargas elétricas, tá certo? Então, o que é eletromagnetismo? A nossa matéria, né? Essa palavra eletromagnetismo tem duas partes, né? Eletro, de eletricidade, e magnetismo, de magnetismo. Então, vou dizer para vocês assim, são duas coisas separadas, certo? Eletricidade é uma série, tem a ver com uma série de fenômenos físicos e eletromagnetismo tem a ver com outros fenômenos físicos. São coisas separadas, porém são relacionadas, tá? A gente vai ver bem pro fim do ano essa relação entre eletricidade e magnetismo, porque é a parte que você tem que entender dos dois e pode ficar um pouco mais complicadinho. E além disso, além de serem relacionados, são coisas diferentes, tá? Porém parecidas, eletricidade e magnetismo. Então, uma coisa importante de vocês aprenderem nessa aula também, de vocês entenderem o que é uma coisa, o que é outra e que não são a mesma coisa, certo? Então, o que é eletricidade? Você vai falar, professor, eletricidade é aquilo que faz, é o que está fazendo funcionar meu celular, meu computador, minha lâmpada aqui de noite. É, enfim, sim, está correto. A eletricidade é o que faz funcionar tudo isso. Só que a eletricidade também compreende muitas outras coisas, tá? Muitos outros fenômenos. Quando que foi descoberta a eletricidade? Quando que vocês acham? A eletricidade foi descoberta lá na Grécia Antiga, tá? Então faz o quê? Pelo menos uns 2000 anos aí. Por aí. Pergunta para o professor de história. Mas, enfim, a eletricidade já é conhecida há muito, muito tempo. Qual que é o primeiro registro que a gente tem da eletricidade? De pessoas que observaram, né, esses fenômenos. Foi lá na Grécia Antiga, não vou lembrar para vocês o nome do filósofo que registrou isso, tá? Mas enfim, aqueles estudiosos da Grécia Antiga, os filósofos, eles sabiam que se você fizesse o seguinte experimento, ó,
era pegar um pedaço de âmbar. O que é âmbar? É um material que eles tinham, tá? Feito de resina de árvore, não sei dizer exatamente. Mas enfim, você pegava um pedaço de âmbar e um pedaço de lã, certo? Aquele tecido mesmo, tecido de lã. Você esfregava os dois materiais. O que ia acontecer? Depois de um tempo esfregando eles observavam que surgia uma força estranha que atraía essas duas coisas, certo? Se você pegasse pedacinhos agora de picasse, né, enfim, pedacinhos da lã que você atritou com o pedaço de âmbar, você ia ver que esses pedacinhos de lã tinham uma tendência a ser atraídos e grudar no pedaço de âmbar. Âmbar em grego é elétron, então é daí que veio o nome eletricidade, certo? Então foi a primeira vez que isso foi observado. Como que isso acontece, pessoal? Claro que na época eles não sabiam, eles só acharam um fenômeno muito curioso, porém não conseguiram entender completamente. Hoje a gente sabe que existe uma coisa, vamos dizer, uma propriedade da matéria que é a carga elétrica, certo? As coisas podem ser eletricamente neutras, que é quando ela não tem carga elétrica, ou podem ter carga elétrica de dois tipos. Que dois tipos são esses? A gente chama de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa, certo? O que acontece? As coisas que possuem carga elétrica positiva são atraídas pelas coisas que têm carga elétrica negativa, certo? Então, um corpo positivamente carregado é atraído por um corpo negativamente carregado. Pela lei da ação e reação, vocês já viram, né? Se tem uma força de atração daqui para cá, também tem uma força de atração daqui para cá, certo? Bom, se não viram a lei da ação e reação, agora vocês estão sabendo. Toda ação tem uma reação. Deixa eu pensar. Certo. Então, cargas opostas, então, se atraem, certo? E quando eu tenho cargas elétricas iguais, se eu tiver um corpo com cargas elétricas positivas e outro corpo com cargas elétricas positivas, surge uma força de repulsão. Então, tem uma tendência desses corpos se afastarem, certo? O mesmo vale para cargas elétricas negativas. Se eu tiver um corpo negativo e outro corpo negativo, eles têm uma tendência a se afastar. Surge uma força de repulsão, que a gente chama. Então, moral da história, cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. De onde vêm essas cargas elétricas? Também, os gregos não sabiam na época, mas tinham uma ideia, né? Já tinha surgido a ideia que a matéria é feita de átomos, certo? Vocês já devem ter visto isso. O que são átomos? São partículas minúsculas. E essas partículas minúsculas, por sua vez, esses átomos são compostos de partículas menores ainda. Das quais as principais são, vocês lembram? Então, o átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Vocês sabem quais dessas partículas têm carga elétrica? O nêutron, como o nome diz, ele é neutro, não possui carga elétrica, certo? O próton possui carga positiva e o elétron possui carga negativa. A gente diz que a carga do próton é igual em módulo à carga do elétron. O que quer dizer igual em módulo? Que, vamos dizer, é o mesmo valor, o que muda é o sinal, certo? Então, se eu somar a carga de um próton e a carga de um elétron, eu vou ter zero, porque elas são opostas, certo? Fez sentido? O mesmo valor, sinal diferente. Se eu somar, dá zero. Logo, pessoal, se a gente for pensar na carga de um átomo, de um único átomo, sempre que esse átomo tiver o mesmo número de prótons e de elétrons, ele é um átomo eletricamente neutro, ele tem carga total zero. Se eu tiver um átomo com mais prótons do que elétrons,
ele possui carga elétrica positiva. Se esse átomo tiver mais elétrons do que prótons, ele tem carga elétrica negativa. Agora, se vocês estão afiados na química, vocês já devem ter visto isso na química, certo? Vocês lembram como que chama esse átomo que tem mais elétrons do que prótons? Ou esse átomo que tem mais prótons do que elétrons? Quando um átomo não é eletricamente neutro, a gente diz que ele é um íon. Vocês lembram disso? Então, se não sabem, estão sabendo. Um átomo que não tem o mesmo número de prótons e elétrons é chamado um íon. Ele é um cátion quando ele é positivo, ou seja, se um átomo neutro perde elétrons, ele se torna um cátion. Se ele ganha elétrons, ele se torna um ânion, que tem carga negativa. Beleza? Falamos de átomo. Essa mesma regra vale para corpos. O que é um corpo? Né? Alguma coisa, qualquer coisa composta de muitos átomos. Então, qualquer objeto, qualquer pessoa, ser vivo, célula, enfim, a gente chama de corpo qualquer coisa na física, certo? Então, qualquer corpo, qualquer objeto é composto por átomos, certo? Os átomos formam moléculas, as moléculas formam estruturas maiores ainda, enfim. A mesma regra vale. Se um corpo possui mais prótons do que elétrons, ele possui carga elétrica total positiva. Se um corpo tem mais elétrons do que prótons, ele tem carga negativa. Qual a diferença? Um corpo pode ter um átomo, né? Vai ter um próton a mais, 2 prótons a mais, 3 prótons a mais. Num corpo macroscópico, a gente pode ter milhares, milhões, bilhões, trilhões, zilhões de elétrons sobrando ou faltando, certo? Então, essa quantidade que a gente tem de elétrons a mais do que prótons ou de prótons a mais do que elétrons, a gente pode chamar de excesso de elétrons, certo? Ou excesso de prótons. Vamos usar essa nomenclatura. Vocês vão ver que vai facilitar nosso raciocínio depois, quando a gente começar a ver números. Então, fazendo um parênteses antes de voltar para a eletricidade, eu falei para vocês que tem outro fenômeno que chama magnetismo, né? Que é parecido, porém diferente. Os gregos também registraram, observaram que em um lugar específico lá, eles encontraram numa estrada pedrinhas que tinham uma propriedade muito curiosa, né? Elas se atraíam, uma pedrinha atraía a outra, grudava na outra, e elas também atraíam metais, eram atraídas por metais. Esse fenômeno é o que a gente chama de magnetismo. Que vocês percebem, a semelhança é que você vai ter aí coisinhas que se atraem, né? Uma força de atração à distância, que eles chamavam, ou de repulsão. Mas tem diferenças, tem várias diferenças, tá, entre eletricidade e magnetismo. Lembrem que isso é uma coisa separada. Sempre que eu estiver falando de cargas positivas e negativas, eu estou falando de eletricidade. Ímãs, é bom lembrar, magnetismo, né? Os ímãs, essas pedrinhas que eles observaram, eles não têm positivo e negativo, tá? Ímã tem polo norte e polo sul. Então, aí começa... usa isso que muitas vezes vai ajudar você a não fazer confusão com as duas coisas. Quando você lê um exercício que está falando de ímã, de polo norte, polo sul, isso aí não é eletricidade, tá? Não vale as regras, as fórmulas que a gente vai conversar aqui hoje. Mas a gente vai ver mais sobre o magnetismo no final do ano, mais para o fim do ano, certo? Agora, como a gente mede carga elétrica? Então, eu falei para vocês que tem cargas positivas, cargas negativas, né? Na física, a gente gosta de medir as coisas. Medir com instrumentos de medida, né? Atribuir números para essas coisas. Então, para isso, a gente precisa de unidades de medida. E qual é a nossa unidade de medida de carga elétrica? No sistema internacional, a gente usa o Coulomb, certo? É uma homenagem a um cientista que estudou muito a eletricidade.
Então, Coulomb, a letra que representa essa unidade é o C maiúsculo. Ela é praticamente a única unidade que a gente vai usar para carga elétrica, tá? Não conheço outras unidades. Porque para algumas coisas a gente usa uma infinidade de unidades, né? Por exemplo, distância, a gente usa metros, mas os americanos gostam de usar milhas e a gente também tem centímetros, milímetros, quilômetros. A gente tem, sei lá, unidades bizarras aí, nós, milha náutica, sei lá, enfim. Para carga elétrica a gente vai usar praticamente só o Coulomb, tá? E os seus múltiplos. A gente fala mais de múltiplos depois, mas por enquanto, lembre que a nossa unidade de medida é o Coulomb. E aí a gente tem que, vamos ver nossa primeira formulinha de eletricidade. Ela é bem tranquila, tá? Eu não vou nem escrever ela por enquanto, eu vou falar só a ideia, porque a ideia é muito simples. A ideia é o seguinte, um elétron tem uma carga definida, certo? Todos os elétrons têm a mesma carga, ok? Que é o oposto da carga do próton. Esse valor, então, a gente diz que é uma constante, certo? Não muda. A carga do elétron é uma constante que equivale a, vou falar o valor, é esse número aqui, pessoal. Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Menos porque é um valor negativo, certo? Esse 10 elevado a menos 19 é notação científica, vocês lembram? Então, 10 elevado a menos 19 é 0,00000000001, onde a gente teria 19 zeros aí. Eu não contei quantos zeros eu falei. Um número muito pequeno, né? Então, basicamente assim, um elétron sozinho tem muito pouca carga, porém um monte de elétrons pode ter um monte de carga. Então, como que eu vou dizer qual que é a carga de um objeto, de um corpo do nosso, enfim, do nosso dia a dia, né? Bom, a ideia é muito simples. Se um elétron tem a carga tal, um corpo que tem 1000 elétrons vai ter a carga 1000 vezes isso, certo? Porém, a gente tem que lembrar que entram os prótons também, né? Nessa conta. Então, se um elétron tem, vamos dizer assim, se um corpo tem 1000 prótons e 1000 elétrons, qual é a carga total desse corpo? Zero, né? Porque as cargas positivas e negativas são iguais e estão se anulando aí nesse caso. Agora, e se um corpo tiver 1001 prótons e 1000 elétrons? Aí ele tem carga positiva, certo? Se tiver um próton a mais, esse corpo tem carga positiva, que é a carga de um próton, no caso. E se esse corpo tiver 100 prótons a mais, certo? Então, se a gente tiver 2000 prótons e 1000 elétrons, a carga total desse corpo é a carga de um próton multiplicado por 1000. Fez sentido? Então, vou passar a formulinha e um exemplo para vocês. Vamos praticar um pouquinho, então, esse conceito que a gente acabou de ver. Esse é um tipo de exercício muito comum que vocês podem acabar encontrando por aí, certo? Então, vamos dizer que a nossa questão é assim. A gente tem um corpo com 11.000 elétrons, certo? Então, eu escrevi aqui. O número de elétrons é 11.000 e esse mesmo corpo tem 10.000 prótons. A questão é, qual é a carga elétrica total desse corpo? Então, primeiro a gente pode pensar o que tem mais, né? A gente tem mais elétrons, correto? Então, obrigatoriamente, a carga elétrica desse corpo vai ser negativa. Agora, vamos calcular qual que é o valor dessa carga. Primeiro, a gente vai ter que saber a diferença, né? Quantos elétrons a gente tem a mais. Então, a gente pode pegar aqui o número de elétrons menos o número de prótons. Dá quanto? 11.000 menos 10.000 dá 1000, certo? A segunda pergunta que a gente tem que se fazer é qual é a carga de cada um desses elétrons que estão sobrando?
Opa, desculpa que eu escrevi errado aqui no papel. Essa é a carga de um elétron, certo? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Certo? Percebam que é uma carga negativa. Portanto, a carga do próton é quanto? A carga de um próton é o oposto disso, né? Então vamos trocar o sinal. Seria 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, que é a nossa unidade. Na física a gente nunca pode esquecer a unidade depois dos números, certo? Então vamos ver. Essa é a carga de um elétron, certo? Eu tenho 1000 elétrons. Logo, eu vou multiplicar isso por 1000. A gente pode escrever uma formulinha que seria assim: Q igual a N vezes Z. Que são essas letras? Q é a letra que a gente vai usar para carga elétrica sempre. Então, Q de carga, não esquece. N aqui é o número de elétrons em excesso e E é a carga de cada elétron, tá? Então, quanto daria isso? 1000 vezes menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Aqui, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês, uma sugestão de relembrar um pouco sobre notação científica e contas com notação científica, tá? A gente vai usar muito isso, muito. Mas eu passei para vocês alguns exercícios na lista que já está disponível. E além disso, você pode pesquisar um pouco do assunto, resolver outros exercícios, tá? Eu recomendo muito estudar essa parte. Então, o que é 10 elevado a menos 19 aqui? É um número muito pequeno, né? Por que a gente escreve os números nessa forma, 10 elevado a menos 19? Porque 10 elevado a menos 19 equivale a... Vou fazer um quadradinho aqui do lado. Equivale a um número que é mais ou menos assim, né? 0,0000000. Eu botaria 19 zeros aqui. É prático a gente ficar fazendo conta com um número assim? Nem um pouco, né? Então a gente usa essa notação 10 elevado a menos 19, que significa 0,000001, onde eu teria 19 zeros, né? E a gente poder, para resolver conta em notação científica, a gente vai muitas vezes querer botar coisas em notação científica, coisas que não estão em notação científica. Então esse 1000 aqui eu consigo escrever em notação científica, certo? Quanto que é 1000 em notação científica? É 1 com 3 zeros atrás, certo? Potências de 10 eu boto direto como 10 elevado ao cubo, ok? Cubo, porque são 3 zeros aí. Então, 10 ao cubo vezes menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, a gente lembra de outro truquezinho quando está fazendo conta com notação científica. A gente deve pensar separado o que é potência de 10 e o que não é, porque facilita, simplesmente porque vai facilitar a nossa conta, certo? Então vamos pensar separado. Eu vou multiplicar esse 10 ao cubo por esse 10 elevado a menos 19. Como que faz essa multiplicação? A gente, quando vai multiplicar a potência de 10 ou potências, né, de qualquer número, a gente soma os expoentes, certo? Então aqui a gente vai somar 3 com menos 19. Quanto dá isso? Menos 16. Então 10 ao cubo vezes 10 a menos 19 dá 10 elevado a menos 16, multiplicado por esse menos 1,6. Só para deixar bonitinho, vou reescrever com o menos 1,6 na frente. Então, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 16. O que está faltando aqui? A unidade, né? Nunca vamos esquecer da unidade. Às vezes eu esqueço da unidade, né? Esqueço não, eu deixo ela de lado enquanto estou fazendo a conta.
mas no resultado final ela sempre tem que aparecer. Porque senão fica sem sentido o meu resultado final. Por exemplo, se você pergunta assim, qual é a distância entre São Paulo e Nova York? E alguém te responde 10. 10 o quê? Né? 10 metros, 10 quilômetros, 10 anos-luz. Você precisa de uma unidade para explicar, né, para fazer sentido essa quantidade que você falou, esse 10. Nada na física faz sentido sem unidade. Quase nada, né? Então, tá certo? Essa é uma explicação, então, dessa questãozinha. A gente usou essa fórmula aqui, né? Q igual a N vezes Z, onde N é o excesso de elétrons e E é a carga de cada elétron. No caso, se a gente tivesse um excesso de prótons em vez disso, a gente usaria uma formulinha super parecida, que é Q igual a P vezes Z. Carga igual ao número de prótons. Desculpa. Q é igual a N vezes P. A carga é o número de prótons vezes a carga de cada próton. E a carga de cada próton, por sua vez, é o oposto da carga do elétron. Tá bom? Então vocês podem decorar essas formulinhas ou não, porque como vocês perceberam, ela é bastante intuitiva, né? Se você esquecer a fórmula, você muitas vezes consegue resolver a sua questão, o seu problema. Vamos falar de materiais condutores e isolantes. Dentre os materiais que a gente conhece, a gente chama de condutores aqueles materiais onde as cargas elétricas conseguem se mover livremente, com facilidade. O que isso quer dizer? Se eu tiver um fio condutor, por exemplo, o meu elétron, vamos pensar num elétron, tá? Se eu coloco um elétron nesse fio, ele consegue se mover de um lado para o outro, atravessar esse fio muito facilmente, muito tranquilamente. Qual que seria uma situação que esse elétron poderia querer se deslocar ao longo desse fio? Ele é atraído por cargas positivas, certo? Se eu colocar uma carga positiva de um lado do fio, o elétron que está do outro lado do fio vai ser atraído por ele. A gente vai ver com mais detalhes esse tipo de situação, mas só saibam assim, ó, mediante uma força elétrica ou qualquer outro tipo de força, certo? Qualquer coisa que atrai esse elétron ou gera uma força de repulsão, ele vai conseguir se deslocar se o material for um condutor, certo? Porque a gente classifica como condutor um material que tem essa propriedade de a carga conseguir se mover. Quais são os materiais condutores que a gente conhece? Em primeiro lugar, os metais, certo? Os mais importantes. Basicamente, todo material é condutor. Alguns materiais conduzem até melhor do que outros. Mas isso mais para frente. Então, pensa aí todos os metais que você conhece. Ferro, alumínio, cobre, prata, ouro, certo? Tudo isso são condutores. A gente também tem materiais isolantes. O que é o isolante? É o oposto do que a gente acabou de falar. No material isolante, as cargas elétricas que tiverem lá não vão ter mobilidade, não vão conseguir se deslocar. Então, a gente tem uma infinidade de materiais isolantes, tá? A maioria aí do nosso dia a dia, tipo madeira, vidro, o próprio âmbar, a lã, certo? Tecido, borracha, são materiais isolantes. Então, cargas elétricas não conseguem se mover nesses materiais, não conseguem atravessar esses materiais. A gente também tem materiais com um comportamento intermediário, certo? Que vão conduzir mais ou menos. Eles não são nem muito condutores, nem muito isolantes. Porém, não é o momento de falar sobre eles. Para resolver nossas questões, nossas perguntas de vestibular, e para continuar entendendo a eletricidade, por enquanto a gente só vai ter que saber isso, tá? Vamos levar em conta que existem condutores isolantes e fiquem sabendo que tem materiais que não são
nenhum nem outro, vamos dizer. Agora, para terminar a aula, processos de eletrização. O que são processos de eletrização? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as coisas são, praticamente, a gente pode considerar que elas são eletricamente neutras, tá? A grande maioria das coisas no nosso dia a dia. Como a gente faz para essas coisas adquirirem carga elétrica, positiva ou negativa? Para a gente poder observar esses fenômenos da eletricidade, né? A gente tem várias maneiras. Então vamos estudar 3 delas, tá? As três principais. A primeira a gente já falou, é o que os gregos observaram lá há muito tempo atrás. A gente chama isso de eletrização por atrito. Como acontece a eletrização por atrito? Atrito, vamos dizer assim, simplificando, atrito quer dizer esfregar uma coisa na outra, tá? Então, na eletrização por atrito, eu vou esfregar 2 materiais diferentes um no outro e por propriedades desses materiais que não é complicado, então não vamos entrar em detalhes, tá? A gente tenta sempre simplificar tudo ao máximo na física. Então, simplificando, por propriedades desses materiais, acontece que alguns elétrons que estavam em um dos materiais vai passar para o outro. É o que os gregos observaram lá com o pedaço de lã e o pedaço de âmbar. Isso vale só para esses 2 materiais? Não. Se você atritar 2 materiais isolantes diversos, você vai observar esse fenômeno acontecer, certo? Então você pode atritar vidro e lã, vidro e seda, âmbar e seda, ou tem uma coisa que é muito parte do nosso dia a dia que você pode tentar em casa. Então fica de lição de casa para vocês. Quero ver quem consegue fazer. Então, você pegar uma caneta, certo? Eu tenho aqui um clássico brasileiro, uma caneta Bic, e uma folha de papel. Vou pegar um papelzinho pequeno que eu tenho aqui, certo? Então você pega sua caneta Bic e sua folha de papel e esfrega bem os dois. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar porque eu não vou conseguir fazer a câmera focar, certo? Mas o que eu estou fazendo aqui, pessoal, é uma eletrização por atrito. E acreditem em mim, tem elétrons passando de um material para o outro. Um deles vai ficar com excesso de cargas positivas e o outro vai ficar com excesso de cargas negativas, certo? Se eu pegar aqui, vou pegar agora, ó, tritei, rasguei em pedacinhos. Por que pedacinhos? Para ficar mais fácil de observar a atração, certo? Agora eu vou pegar minha caneta e colocar bem próximo. E olha o que aconteceu. Não deu para mostrar. Não deu, desculpa. Mas eu juro para vocês que o papelzinho por um instante grudou na minha caneta, certo? Por atração. Porém, quando ele encosta na minha caneta, eles começam a trocar, né, as cargas elétricas positivas e negativas e aí some a carga elétrica. Mas você pode fazer em casa para matar a curiosidade e ver que eu não estou mentindo para vocês. Esse foi o nosso primeiro processo de eletrização, então, eletrização por atrito. O segundo processo de eletrização que a gente vai ver, ao contrário do primeiro, acontece entre dois corpos de material condutor, certo? Então, o primeiro que a gente viu a gente realiza ele usando 2 isolantes. Aqui a gente vai falar que a gente está com 2 corpos condutores. Então, peguei 2 moedas aqui, ó, idênticas de 50 centavos para exemplificar. Então, esse processo chama eletrização por contato. Imagine que uma dessas moedas aqui tem carga positiva, certo? O que acontece, uma tem carga positiva e a outra é neutra, não tem carga elétrica. O que acontece quando eu encosto as 2 moedas? Vai passar, essa carga positiva vai passar de uma para outra, certo? E eu vou acabar com 2 moedas com carga elétrica positiva. Se essa moeda tivesse carga elétrica negativa e essa fosse neutra, eu ia encostar as duas e no fim as duas iam ter carga elétrica negativa.
Por quê? É bastante simples a ideia de por quê. Vocês lembram que cargas elétricas positivas se repelem entre si, né? Vocês têm que lembrar que essa moeda que estava carregada, ela não tinha uma carga elétrica, tem um monte de cargas elétricas positivas aqui, certo? Várias. Imagina que essas cargas elétricas positivas, como elas se repelem, elas não gostam de ficar juntas, certo? Basicamente, essas cargas elétricas estão querendo sair daqui. Essa moeda não tem cargas elétricas querendo sair daqui. Quando eu encosto as duas, lembra que nos materiais condutores as cargas elétricas conseguem se deslocar facilmente, com tranquilidade. Eu encosto as duas, essa aqui tem muita carga elétrica positiva, que se repele, elas querem sair daqui e elas saem para a outra moeda, até atingir uma situação de equilíbrio. Então, repare que nesse processo não surgiu carga elétrica mais, certo? A gente não criou cargas elétricas positivas nem negativas. A gente só tinha um excesso de cargas positivas aqui e uma parte desse excesso passou para cá. O que é esse equilíbrio que eu falei? O equilíbrio, pessoal, é quando não vai ter mais cargas elétricas aqui querendo passar para cá, certo? Quando elas param de passar de um lado para o outro. Isso acontece rápido, tá? Quando eu encosto dois corpos condutores, isso acontece praticamente instantaneamente. Mas enfim, esse equilíbrio ocorre, pessoal, quando eu tiver dois corpos idênticos, certo? No caso aqui eu tenho duas moedas idênticas, esse equilíbrio ocorre quando os dois têm a mesma carga elétrica. Aí ocorre uma situação de equilíbrio. Isso vai ser importante para resolver alguns exercícios que a gente vai ver, tá? E essa então foi a eletrização por contato. O último método de eletrização que a gente vai ver chama eletrização por indução. Esse é um pouquinho mais complexo, então eu vou desenhar para vocês, tá? Vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem como funciona. Acontece o seguinte, imagina aqui ó, que eu tenho um objeto com carga elétrica positiva. Certo? Eu vou desenhar ele aqui. E eu tenho aqui outro objeto, vou desenhar uma barra. Esse é meu jeito de explicar, tá? Vocês podem procurar essa explicação em outro lugar, depois, outras fontes na apostila de vocês, que eu até recomendo. Mas esse é o meu jeito de explicar. Imagina aqui que agora eu tenho uma barra, certo? Essa barra é importante, ela é condutora. O que acontece quando eu aproximo um corpo eletricamente carregado de um corpo condutor? Não contei para vocês, mas não contei para vocês até agora, né? Mas acontece uma coisa engraçada. Lembra que cargas elétricas positivas atraem cargas elétricas negativas. Esse corpo aqui, ele é eletricamente neutro, tem o mesmo número de prótons e elétrons. Porém, não podemos esquecer que tem um monte de prótons e elétrons aqui dentro, certo? Além disso, esses prótons e elétrons eles conseguem se mover, se deslocar com facilidade. O que acontece quando eu boto esse carinha aqui eletricamente carregado próximo desse? Ele vai atrair as cargas elétricas negativas, que vão chegar aqui mais para perto. Como as cargas elétricas negativas vão estar concentradas aqui, eu vou ter cargas elétricas positivas concentradas aqui, certo? O positivo está sendo repelido por esse corpo também. E vai acabar sobrando, né? Aqui não vai ter o mesmo número de cargas elétricas positivas e negativas. Então a gente diz que aqui tem mais negativo e aqui tem mais positivo. Então vocês percebem que esse corpo é eletricamente neutro agora, né? Ele continua tendo o mesmo número de prótons e elétrons, porém eles não estão distribuídos uniformemente aqui. Agora, o que acontece, por exemplo, se eu pegar e quebrar no meio essa barra, certo? Eu podia imaginar que essa barra já são dois corpos condutores em contato que eu só vou separar. Se eu pegar e separar essa barra, deixa eu pegar... cadê minha borracha? Se eu pegar essa barra agora e separar em duas,
que acontece? Eu tinha uma metade que tinha mais positivos, né, e uma metade que tinha mais negativos. Quando eu separei em duas, eu tenho agora uma barra com carga negativa e uma barra com carga positiva. Então, isso é um exemplo de eletrização por indução. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vocês estão começando um pouco atrasado, um pouco depois nessa parte do eletromagnetismo. Então, a coordenadora de vocês, a Cook, disse que vocês vão ter isso um pouquinho mais rápido, tá? Então, vai ter uma aula minha mais ou menos uma vez por semana. Meu aviso, assim, minha recomendação é não deixa para trás essa matéria, tá? Por quê? A próxima aula vai depender de vocês terem entendido os conceitos dessa aula. Então, se você não entendeu direito essa, a próxima vai ficar mais difícil. E isso vale para todas as aulas, praticamente. A aula 2 depende da aula 1, e a aula 3 depende da aula 2, e a aula 4 depende da aula 3. Então, não deixa para depois, tá? Não se atrasa com essa matéria, não fica com dúvida. E eu recomendo muito, muito mesmo resolver os exercícios, tá? Pode ser a minha lista de exercícios, que eu selecionei especialmente para vocês, com todos os conteúdos que eu dei. Pode ser lista de exercício da apostila, do material que vocês têm, né? Esqueci o nome do material online. Mas pode ser basicamente qualquer exercício desse assunto, desde que vocês estudem direito, tá certo? Bom, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado.